gente linda! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre obesidade, ganho de peso, sobrepeso, excesso de peso, se é uma questão de comportamento ou se é uma questão de caloria. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E para quem não sabe, eu sou a nutricionista Bruna Harmel e a gente vai conversar hoje então sobre essa questão do excesso de peso, da obesidade, se tem mais a ver com o comportamento das pessoas, se tem mais a ver com a questão calórica, com o que consome, quando consome, que horário consome, como que funciona isso. E aqui no canal a gente tem uma playlist que chama Me Conta Nutri, onde eu vou deixar aqui nos cards, vocês podem ir lá conferir todos os vídeos relacionados à nutrição. E vamos então ao fatídico detalhe de é comportamento, é caloria, como que funciona? Eu venho contar para vocês que são os dois, tá? Não tem como a gente só ganhar peso por comportamento, então o comportamento gera um consumo alto de calorias. Quando a gente ganha peso, tanto peso de gordura, peso de massa muscular, a gente precisa comer mais do que a gente gasta. Se você tem um comportamento compulsivo, mas você fica em déficit calórico, você ainda não ganharia peso. Mas isso é muito raro, acho que eu nunca vi. O que acontece? As pessoas que têm esse comportamento alimentar desregulado, vamos assim dizer, acabam por comer mais calorias e acabam por ter um aumento, um superávit calórico, acabam comendo um pouco a mais. E o comportamento também gera um consumo, por exemplo, de alimentos com mais densidade calórica, o que acaba acontecendo com que esses pacientes tenham esse superávit calórico, ganho de peso automaticamente. Mas eu vejo que muita coisa gira em torno do comportamento. E eu vou te explicar o porquê. Vamos dar um exemplo que você é uma pessoa com um comportamento alimentar saudável, uma boa relação com a comida e um dia lá, sei lá, foi num rodízio de pizza ou comeu um hamburgão. O que acontece com essas pessoas? Elas têm um comportamento saudável alimentar, elas comem quando elas têm fome. Então vamos dar um exemplo que essa pessoa comeu numa noite de sábado. O que ela vai fazer? No outro dia ela vai acordar, bem provável que ela não vai ter fome no café da manhã, e talvez ela faça o café da manhã mais leve ou nem faça o café da manhã, e daí depois ela vai seguir o dia dela normal, e esse superávit calórico que ela teve nessa refeição acaba compensando no restante do dia. Por quê? Porque ela talvez não fez aquela refeição ou comeu menos, ou o corpo dela, sabendo disso, teve mais fome nas outras refeições, o metabolismo dela acelerou porque foi em um momento específico, e ela acaba, vamos dizer aí, diluindo essas calorias em excesso ao longo do dia. A pessoa que tem um comportamento alimentar desregulado, quando ela faz uma refeição com maior quantidade calórica, no outro dia ela não respeita a sua fome, ela vai comer o mesmo tanto que ela comeria se tivesse com mais fome, menos fome, ou até mais do que isso. Às vezes ela vai querer compensar, então mesmo tendo fome ela não vai comer, fazendo com que na próxima refeição ela coma o dobro. Você entende que não é nem certo nem errado não comer ou comer a menos. É respeitar o que o teu corpo está te falando, tá? E esse comportamento vai gerar com que ela faça essa refeição livre mais uma vez no outro dia, ou que ela tente compensar isso e daí não coma e depois durante a semana vai ter um outro episódio compulsivo. Vocês entendem que tudo isso envolve comportamento alimentar também. Então você respeitar o que o teu corpo está te falando e você ter os hormônios regulados, porque às vezes um comportamento vem de uma desregulação hormonal, talvez de um comportamento prévio também. Então tudo isso é um ciclo. Ah, mas Nutri, o que é o mais saudável então? Muitas vezes quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente está falando de nutrição, mas muitas vezes a gente está falando de psicologia, a gente está falando de uma terapia, às vezes é um paciente que precisa fazer um acompanhamento psicológico. Muitas vezes, às vezes é um trauma de infância, é um pai ou um parente que falou que tem que comer tudo do prato e mesmo a criança estando super estufada, ela come a mais, ela dilatou aquele estômago, ela tem a sensação de que ela precisa ver o fundo do pote, sabe, aquela coisa. Muitas vezes é de uma criação de, meu Deus, você precisa comer tudo que está na sua frente. E isso a gente precisa ir desmontando aos poucos. Ou é uma pessoa que ao longo dos anos foi dilatando esse estômago, foi fazendo com que o seu corpo aceitasse mais e mais e mais e mais comida. Então a gente precisa fazer uma redução de porção para conseguir fazer o estômago voltar ao tamanho normal, para ela conseguir ter esses novos hábitos alimentares. Mas vamos ao foco principal. Não existe mudança alimentar sem mudança comportamental. Pode ser a pessoa que coma mais perfeito do mundo. Se ela vai precisar perder peso, a gente vai precisar modificar a porção. E ela precisa mudar o comportamento dela para modificar a porção. Ou a pessoa é magrinha, quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular. Tem que aumentar a porção. Se ela não mudar o hábito, ela não aumenta a porção. Então a gente precisa mudar esse comportamento. O que eu vejo pessoas que precisam ganhar peso, ou elas focam em comer muito pouca coisa, ou elas esquecem da refeição e não comem e acabam perdendo peso muito rápido.
e as pessoas que querem ganhar peso normalmente comem poucas vezes e muita refeição. Então a gente precisa diminuir a quantidade e aumentar essa frequência. E isso é comportamento alimentar. Então toda mudança alimentar, para você fazer qualquer modificação, precisa envolver comportamento alimentar. Esse é o foco e a chave de tudo. Então fica aí o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, até mais. Tchau!